Olá, boa tarde a todos. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Pessoal, Olá, boa tarde. bem-vindos. Pessoal, vou pedir a gentileza para vocês que estão chegando, né? Muito bem-vindos, muito bem-vindas. Vou pedir a gentileza para vocês deixarem os microfones desligados, para a gente não ter muito ruído, né? Aqui no nosso encontro. É sempre um encontro muito bacana, porque a gente tem sempre empresas muito legais, profissionais assim super empenhados, né, em trazer para vocês aqui informações práticas, objetivas sobre o processo de inclusão dentro da empresa. Então a gente vai falar já já um pouquinho, né, sobre todo esse processo. Vou só pedir para vocês aí mais um minuto enquanto as pessoas chegam, enquanto as pessoas se acomodam. E acho que para a gente, dando aqui os primeiros passos, né, nesses minutos iniciais, para quem não me conhece, o meu nome é Renato, eu sou um homem de meia idade, de pele morena ou parda, como prefiram. Estou usando um fone de ouvido de arco aqui nas duas orelhas, estou com uma camiseta polo, estou com um fundo de tela do Oportunidades Especiais, sou careca, tenho olhos castanhos claros, né? Hoje a gente, na nossa feira de carreira, mais uma vez, né, a gente preparou aqui um encontro bem bacana, porque esse momento, a gente sabe, é um momento super importante para todas as pessoas com deficiência que estão buscando uma oportunidade, né, no mercado de trabalho, e a gente sabe também que tem excelentes empresas aí buscando, disponibilizando oportunidades, abrindo as portas de fato para que as pessoas com deficiência, cada um dentro da sua realidade, dentro do seu momento de vida, né, dentro do seu momento profissional, para que as pessoas tenham condições de trabalhar, né? Quem é jovem aprendiz, quem é estagiário, quem já tem uma experiência profissional em determinada área, né? Então aqui a gente está para ouvir um pouco da empresa, né? Um pouco não, bastante, e também, né, para proporcionar para vocês um canal seguro de comunicação com empresas legais, com empresas bacanas que de fato estão abrindo as portas nesse processo de inclusão, né? Então, pessoal, acho que sem a gente demorar muito mais, né? Quero agradecer o João, que está aqui na nossa parte técnica fazendo o evento acontecer, nossa intérprete de Libras, Aline, também. E não vou demorar mais, já vou chamar a nossa convidada de hoje. Nós estamos hoje com a Andrea, que também está com uma equipe, que já já, no seu devido momento, cada pessoa vai falar um pouquinho. Nós estamos, como vocês sabem, né, com a BP Bioenergy. Então, Andréia, muito obrigado pelo tempo, pela hora, por tudo aquilo, né, que a gente já estava falando antes aqui nos bastidores, que vocês prepararam para compartilhar com a gente. Então, fica super à vontade, o tempo é seu, se apresenta aí para as pessoas, né? É um prazer ter você aqui mais uma vez. Obrigada, Renato. O prazer é todo meu. Obrigada pela oportunidade que vocês nos dão sempre, né? Em vários momentos aí dessa parceria, pela oportunidade da gente contar um pouco mais aí para essa sala cheia, né? Sobre as oportunidades que nós temos, sobre a empresa, enfim. Então, eu que agradeço pelo convite. Pessoal, boa tarde a todas e a todos. É uma alegria estar aqui com vocês hoje. Obrigada aí pela participação de vocês, obrigada por essa oportunidade para o nosso bate-papo aqui. Deixa eu me apresentar, eu sou a Andrea, eu sou psicóloga, né, eu estou responsável pela área de atração e seleção de talentos aqui na BP Bioenergy. Sou mãe da Marina, mãe do Rafa, sou tutora da Lili também, que é uma gatinha de 3 aninhos, talvez ela apareça aqui nas câmeras, porque ela gosta de aparecer sempre que ouve a voz das pessoas, né? E nós moramos em São Paulo. Eu vou me autodescrever, eu sou uma mulher japonesa, de cabelos compridos, pretos, estou usando um óculos de grau com uma armação marrom quadrada, eu estou com uma camisa jeans azul e um fundo de tela aqui branco fosco. Né?
Tenho 5 anos e meio de BP Bioenergy, eu trabalho há mais de 20 anos no setor do agro, eu gosto muito do que eu faço, eu gosto muito da empresa, é uma empresa que tem princípios, tem valores muito sólidos, então vale a pena eu aproveitar esse momento aqui para contar um pouquinho para vocês sobre a empresa, talvez vocês já tenham ouvido falar, né, mas talvez seja a primeira vez aqui para muitas pessoas, então aproveito agora para contar um pouquinho para vocês. A BP Bioenergy é uma das maiores empresas de bioenergia no Brasil. Ela foi criada a partir da aquisição da BP, que é uma empresa britânica, no ano passado, em 2024. Hoje nós somos em mais de 9.500 colaboradores, nós estamos distribuídos em 11 unidades aí, espalhadas por 5 estados brasileiros. Então, estamos em São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Goiás e Tocantins. E nós temos 2 escritórios corporativos, São Paulo e São José do Rio Preto. Então, se vocês tiverem aí disponibilidade para morar em uma desses estados, dessas cidades onde nós estamos presentes, né? Quem sabe está aí a oportunidade de trabalho para vocês, né? E falando um pouquinho então da BP, né? Nós produzimos etanol, açúcar e bioeletricidade através da cana-de-açúcar. Tá? Hoje nós temos uma capacidade grande de moagem aí de 32 milhões de toneladas, né? E quanto que é isso, né? Quando me falaram isso pela primeira vez, eu não tinha essa dimensão, vamos dizer assim, né? E eu confesso que eu ainda não tenho muita noção de quanto que a gente está falando, de qual que é esse montante, né? Porque os números, eles são muito grandes. Mas para vocês terem uma ideia, né? Quando a gente fala de etanol, por exemplo, né? Tudo que a BP produz hoje daria para completar de uma só vez o tanque de todos os carros do Brasil. Então, a gente está falando aí de 37 milhões de veículos. Quando a gente fala de energia elétrica, né, significa que nós somos capazes aí de iluminar durante um ano inteiro uma cidade com mais de 530 mil habitantes. E quando a gente fala do açúcar que nós produzimos, significa que a gente consegue adoçar um bolo para cada um dos 7 bilhões de habitantes do planeta Terra, né? Então, isso já mostra um pouquinho mais da nossa dimensão e, claro, né, mostra também a importância que a gente tem em relação aos nossos colaboradores, a responsabilidade que nós temos em relação às nossas famílias e à sociedade como um todo, tá? Por que eu estou falando tudo isso, né? Porque quando a gente fala de toda essa dimensão que nós temos, é importante a gente falar também que nós somos guiados em tudo que nós fazemos pelo nosso código de conduta. O código de conduta da BP é o nosso guia, vamos dizer assim, é o nosso direcionador para a gente fazer a coisa certa, tá? Então, o nosso guia, o nosso código de conduta, ele está na base de tudo que nós somos, de tudo que nós fazemos, né? E é ele que destaca o nosso compromisso absoluto com a segurança e também com a ética, tá? E isso, para quem vier trabalhar aqui na BP Bioenergy, vai perceber isso em tudo que a gente faz, desde o momento em que a gente começa o nosso dia até o momento em que a gente volta para as nossas casas, para as nossas famílias, tá? E por que eu quero falar isso também para vocês? Por que isso é importante, né? Porque é através do nosso código de conduta que a gente acredita que a diversidade ela é essencial para a gente construir um ambiente mais justo, mais inovador, mais humano, mais inclusivo para todas as pessoas, tá? E para isso a gente tem um compromisso muito real com a inclusão de pessoas com deficiência aqui na nossa empresa, né? Então, em 2023, a gente lançou o BEM Plural, que é um programa de diversidade, equidade e inclusão que nós temos aqui na BP Bioenergy, e nós temos, assim, diversas iniciativas para a gente promover a inclusão, a diversidade e a equidade, de forma que a gente possa valorizar os nossos talentos, de fato, valorizar o potencial de cada pessoa. Então, a gente tem programas de desenvolvimento, capacitações, treinamentos, ações de acessibilidade, cursos de Libras, fazemos celebrações em datas comemorativas, né? E é lógico que tudo isso dentro de um ambiente de trabalho que respeita demais as diferenças, tá? Então, se vocês buscam aí um lugar para vocês aprenderem, para vocês se desenvolverem, para fazer parte de uma empresa que acredita no futuro mais sustentável, mais inclusivo, a BP Bioenergy pode ser o seu lugar, o seu próximo passo, né, de carreira, tá bom?
Mas vamos conversar mais, esse papo assim tá muito bom, a gente está só começando. Eu vou aproveitar então já vou passar a voz para a Glaica, para ela contar para vocês também sobre as nossas vagas, sobre as nossas oportunidades. Glaiquinha, com você. Boa tarde a todos e a todas. Como a Andrea disse, meu nome é Glaica, eu sou recrutadora aqui na BP Bioenergy. Eu fico lotada na unidade de Tuiutaba, em Minas Gerais. Eu sou uma mulher branca, de meia idade, cabelos longos, pretos. Estou usando uma camisa verde de uniforme da BP Bioenergy, um cordão verde também, com o crachá da empresa. Estou usando um fone de ouvido e ao fundo eu tenho uma tela branca. Eu sou psicóloga de formação, sou mãe do José Eduardo, também igual a Andrea tenho 3 petzinhos, né? São 3 cachorros. Atuo na área de RH há mais de 18 anos. Aqui na BP Bioenergy eu estou há quase 12 anos já, né? E sempre nessa área de atração e seleção. Primeiramente, eu gostaria de agradecer muito a oportunidade de estar participando desse momento, né, que para nossa empresa é de muito significado e importância. É o primeiro feirão de vagas, né, para pessoas com deficiência que estamos participando. Então, para nós da BP Bioenergy é um momento histórico. Hoje a BP, como a Andrea mesmo disse, está presente em várias localidades do Brasil, né? Nós temos 4 unidades aqui em Minas Gerais, que é a unidade de Tuiutaba, que é a que eu estou, Frutal, Itapajipe, Santa Juliana, que é ali próximo a Uberaba. Temos 2 unidades no Goiás, que é na cidade de Edéia e na cidade de Itumbiara. Temos uma unidade em Tocantins, que é na cidade de Pedro Afonso. E temos também nas unidades de Guariroba, Ouroeste, Moema, que fica ali próximo a Orindiúva, Ponte Gestal, perto ali de Rio Preto. E como também a Andrea disse, 2 escritórios corporativos, né, sendo repetitiva só para vocês entenderem mais as nossas localidades, em Rio Preto e São Paulo, e temos mais uma unidade no Mato Grosso do Sul, que é a unidade que a gente chama de Monte Verde, que é ali próximo à cidade de Dourados. Hoje, falando um pouquinho aí sobre as nossas vagas, que é o que é de interesse mesmo para vocês, né? Hoje nós temos 41 vagas em aberto, né, em todas essas nossas localidades. As nossas vagas hoje elas são divulgadas no site vagas.com, que vocês já devem conhecer. Depois eu vou até pedir ajuda, Andréia, para a gente colocar, né, o link aí no chat para as pessoas que às vezes não têm conhecimento para acessarem o site vagas.com, que aí é só vocês digitarem BP Bioenergy lá em pesquisa, que vai sair todas as vagas que a gente tem da empresa. Hoje, especificamente hoje, nós temos 41 vagas. E também no site oficial da BP Bioenergy, que a gente vai deixar o link aí também, todas as nossas vagas estão divulgadas aí nesses 2 sites. E agora, também, com a parceria do Oportunidades Especiais, é mais uma oportunidade de divulgação das nossas vagas, né? Importante falar sobre o nosso setor, que agora a gente começa a nossa entre-safra. Para quem não conhece muito sobre o setor de bioenergia, agora no final do ano inicia-se a nossa entre-safra. O que é a entre-safra? É a hora que a gente para a colheita e começa o preparo de solo e plantio na área agrícola e o momento de manutenção na área industrial. E aí, lá para meados de março, abril, inicia-se a nossa safra, que é o momento da colheita da cana e da moagem. Então, agora na entre-safra, costuma surgir muitas oportunidades para que a gente possa começar a nossa safra do ano que vem já com o quadro completo. Então, para quem tem interesse aí nas nossas oportunidades, deve ficar muito atentos aí nessa época, porque a gente deve divulgar muitas vagas aí também nos próximos meses, nos próximos dias, né?
Falando ainda de vagas, a gente deve lembrar que a BP Bioenergy, ela também trabalha com as vagas de porta de entrada, como estagiários, jovens aprendizes, e também a gente trabalha com vagas de trainee, engenheiro, já falando aí mais em nível superior. O programa de trainee, ele é uma porta de entrada mais para nível superior, para quem está querendo iniciar a carreira. O programa que a gente tem de engenheiros, ele também é uma porta de entrada, mas mais para um pipeline de níveis de coordenação, vamos dizer assim, né? E hoje, falando em porta de entrada, para quem tem interesse, a gente tem muitas vagas em abertos para estágio, em várias localidades. Se vocês olharem lá no site dessas 41 vagas que eu comentei, temos bastante vagas para estagiários, né? É importante comentar também que as nossas vagas, elas todas possuem descritivos, todas, né? Então, lá contempla as atividades, os requisitos. Então, é muito importante você ler, ver se faz sentido para você e, se fizer, você se candidatar nessa posição. Trazendo um pouquinho também da fala da Andrea novamente, todas as nossas vagas, elas não têm distinção, elas são abertas às pessoas com diversidade, independente de gênero, orientação sexual, idade, raça, etnia, deficiência, reabilitados do INSS, né? Então, todas as vagas, elas são abertas para todas as pessoas. E falando um pouquinho sobre benefícios também, que eu acho que as pessoas têm muita curiosidade, né, de saber aí os benefícios da empresa. Hoje a BP Bioenergy, ela oferece como benefícios plano de saúde, plano odontológico, vale alimentação, transporte, previdência privada, participação nos resultados, que algumas empresas chamam de PPR, outras chamam de PLR, né? Então, tem a participação nos resultados, tem o auxílio farmácia, tem o seguro de vida. Então, acho que é um pouquinho aí do que a gente tem. A gente não consegue, nesse momento, comentar sobre todas as vagas, porque isso depende muito das nossas localidades, né? A gente não consegue falar de requisito vaga por vaga nesse momento, até porque o nosso tempo não é tão extenso, né? Então, comentar sobre 41 vagas aqui vai levar um tempinho. Então, o que eu peço para vocês? Olhem lá nas nossas vagas, as publicações, ou no site vagas.com, ou no próprio site da BP Bioenergy, que todas essas vagas estão lá, e fiquem atentos também aí nos próximos dias, nos próximos meses, que provavelmente devem surgir mais vagas, levando em consideração que a gente está começando agora a nossa entre-safra, já preparando o nosso quadro para a nossa próxima safra aí de 2026, 2027. Muito bacana, né? Nossa, eu adoro, desculpa, acho que sem querer eu te interrompi, Glaica. Mas assim, escutando a Andrea e escutando você, sabe, eu fico assim bastante feliz porque logo no início eu falei que a gente hoje aqui estaria com mais uma empresa bacana, mais uma empresa que leva essa questão da inclusão de fato a sério, né? E tanto na fala da Andrea como na sua fala, para gente que trabalha nessa área da inclusão, a gente percebe assim uma riqueza muito grande, tanto no processo voltado para a inclusão, como também na preocupação com tudo isso, né? A Andrea agora há pouco falou de um programa de inclusão, programa bem plural, né? Se não me falha a memória. Você também está trazendo muitas questões aqui que são voltadas também à própria o próprio candidato, o candidata com deficiência, né? Então, eu fico muito feliz porque a gente, quando tem uma empresa que de verdade está participando nesse processo de inclusão, fazendo mesmo, sabe, assim, as coisas acontecerem,
a gente fica feliz, porque as pessoas que estão aqui, né, pessoas com deficiência, cada um tem a sua expectativa, cada um tem o seu momento de vida. A gente já sabe que as pessoas com deficiência hoje são pessoas que estudam, que trabalham, que saem, que gastam, que consomem, tem o seu papel aí importantíssimo no crescimento do país, né? Então, as pessoas pagam tanto imposto como todo mundo, e se a pessoa com deficiência paga tanto imposto como todo mundo, também tem que ter o mesmo direito de acesso, né? E o emprego é a grande oportunidade, a grande porta para que as pessoas avancem, para que as pessoas alcancem as suas metas de vida, as suas ambições, as suas conquistas, né? E principalmente a maioria que tem a necessidade mesmo de trabalhar, né? Glaica, Andréia, porque pessoa com deficiência na vida real mesmo, na prática, se não estuda, se não trabalha, não tem dinheiro para pagar boleto no final do mês. Simples assim, né, gente? É isso mesmo, Renata, é isso mesmo, né? E por isso que a gente fez questão de, logo no início, né, dessa live, falar da importância que a diversidade tem aqui para a nossa empresa, falar sobre o nosso código de conduta, falar sobre o nosso programa de diversidade, equidade e inclusão, que é o Bem Plural, como ele tem um patrocínio, vamos dizer, né, dessa forma, da própria liderança, que vê uma importância muito grande nisso, né? Então, a gente tem uma preocupação genuína de atrair, de reter, de desenvolver os nossos talentos, né? Sejam eles com deficiência ou não, né? Porque é mais uma característica, e como você disse, né? A gente tem boleto para pagar, a gente quer crescer na nossa carreira, a gente quer uma empresa que nos desenvolva, né? Que promova capacitações, promova treinamentos, né, para que a gente possa ter esse senso de pertencimento, para que a gente possa se desenvolver e crescer como qualquer, né, pessoa que almeja isso na vida, né, Renato? Uhum. E Pode falar. vou, Pode vou falar. aproveitar até para falar do nosso bem plural, né, como eu já comentei também, porque a gente tem um grupo de afinidade dedicado a pessoas com deficiência. Então, é um grupo de afinidade onde pessoas com deficiência ou sem deficiência, vamos dizer assim, né, eles participam de reuniões que são periódicas, frequentes e recorrentes, né. O nome do grupo é o Potencial da Nossa Pluralidade. A gente tem a Loane e a Evelyn, que lideram esse grupo, mas a gente tem a Glaica, tem a Lohana, tem o Wellington, tem o Luquinha, tem a Gabi, que fazem parte também desse time, e eles, graças ao trabalho lindo que eles fazem, que acabam fazendo toda a diferença, vamos dizer assim, para que ações como essa, né, que nós estamos fazendo nesse momento, que é a missão de atrair, de desenvolver, de reter os nossos talentos com deficiência, acabam fazendo essa diferença na vida das pessoas, tá? Então, eu vou aproveitar esse ganchinho também para agradecer, para parabenizar e para dizer que, graças a esse grupo, né, dentro desse programa lindo que nós temos, acabam fazendo com que movimentos como esse que nós estamos fazendo agora fazem toda a diferença na vida das pessoas. Então, obrigada especial aí para todas essas pessoas. Né? Imagina. E, Glaica, agora há pouco, quando eu falei, logo em seguida de você, eu tive a impressão que você não tinha terminado a sua fala. Você tinha terminado naquele momento a sua fala ou eu te interrompi sem querer? Fica tranquilo. Eu tinha terminado naquele exato momento, né? Eu até ia convidar o Wellington, que também é o nosso colega aqui da BP Bioenergy, para dar o seu depoimento. Muito bem. Antes do Wellington falar, eu vou só lembrar também, pessoal, que eu não disse no início, né, para as pessoas que estão assistindo a gente, que vocês podem mandar as perguntas aí pelo chat. Já já as meninas vão selecionar algumas perguntas mais relevantes para compartilhar aqui com vocês as respostas, né? Então, vocês podem mandar aí as perguntas pelo chat. E depois, né, da fala do Wellington aqui, do nosso colega, né, também eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre o processo de recrutamento e seleção, sobre algumas boas práticas e dicas para as próprias candidatas e candidatos com deficiência. E aí é legal a gente ter aqui duas psicólogas, pessoas que trabalham no processo de recrutamento. É interessante a gente lembrar que hoje aqui, esse momento, é
parte de um processo que a gente vem fazendo de inclusão dentro da empresa. A gente tem outros momentos, pessoal, com as lideranças, com os setores operacionais, com os RHs, para que esse processo de inclusão aconteça de uma forma equilibrada. Não adianta a gente estar aqui falando do processo de recrutamento e seleção se as lideranças não estiverem de acordo, bem esclarecidas, entendidas sobre esse processo. Não adianta a gente contratar pessoas com deficiência para trabalhar ao lado de colegas que não têm deficiência e que talvez, eventualmente, tenham uma visão ou estereotipada, ou muito do senso comum em relação a uma pessoa com deficiência. Então, esse trabalho que nós aqui do Oportunidades Especiais fazemos, né, é um trabalho que busca sempre o equilíbrio para que vocês, candidatos e candidatas, tenham as melhores oportunidades e as melhores chances possíveis. Então, já já a gente fala um pouquinho mais disso, porque eu quero a participação das meninas, é claro, né? Mas vamos lá, acho que a gente tem um colega aí que vai falar um pouquinho. Bem-vindo. Meu nome é Wellington, eu trabalho na PP Bioenergy de Frutal, unidade Frutal. Eu sou um rapaz branco, cabelo cacheado, olho castanho, 1,60 m de altura, é 1,60 m, 63 ao certo. E eu trabalho aqui há 12 anos, né? Eu comecei aqui, na verdade, eu tinha 18, né? Então, desde os 18 anos que eu trabalho aqui, tipo assim, atualmente eu estou trabalhando na área de jardinagem e eu queria falar um pouco sobre o quanto eu me sinto feliz, sobre, desde o princípio, né, a oportunidade que eu tive, né, o pessoal realmente, a abertura, né, a abertura que o pessoal tem sobre resiliência e, e, e sobre curso de capacitação, né? Hoje eu me sinto feliz, preparado e realizado sobre muitas coisas. Então, assim, antes de trabalhar aqui é o meu primeiro emprego registrado, né? Antes de trabalhar aqui, eu trabalhava, tipo, de autônomo, mas o trabalho que eu desenvolvo hoje em dia é um trabalho de jardinagem, né, onde a gente cuida da manutenção e cuidado com o gramado, o jardim, essas coisas, nesse sentido. É bom citar que o pessoal é muito aberto, né? Tem resiliência, o que é super importante, é aberto, tipo assim, qualquer dúvida que a gente chega no RH, eles vêm, ajuda da forma que podem, né, conforme está na possibilidade, né. Eu muitas vezes precisei tirar algumas dúvidas, e uma coisa que eu fico muito feliz também é sobre oportunidade, né? E que é um dos principais valores da BP Bioenergy, né? Que é sobre segurança, né? Que fala sobre a importância da segurança, tipo assim, tanto nossa, tanto da gente mesmo, quanto dos nossos próprios colegas, né? Às vezes a gente ensina, a empresa, ela ensina a gente a olhar a nossa volta, né? O nosso redor. Porque às vezes no decorrer do dia, do trabalho, às vezes a gente está tão focado no nosso serviço ali automaticamente, que a gente se esquece de olhar em volta, né?
se algum colega está fazendo alguma coisa tal, está utilizando o EPI corretamente, se algum colega está correndo risco de cair ali do outro lado, né? Como eu trabalho na jardinagem. Então, assim, a gente tem que estar atento, né? E a abordagem também é uma abordagem muito respeitosa, né? Não é uma abordagem agressiva, hostil. E isso é muito importante, né? Ter resiliência, né? A pessoa ter resiliência, se colocar no lugar do outro, saber como falar, né? Saber como abordar. E isso é super importante. E eu fico muito feliz de trabalhar numa empresa onde a inclusão é tanto social quanto de etnia, seja religiosa, seja qualquer outra coisa, é, eles valorizam isso como a empresa a valoriza como ser humano, né, como pessoas que somos. Porque muitas das vezes, em alguns, vamos supor, há 20 anos atrás, as empresas antigamente não tinham essa visão que hoje é implementada, né, que hoje a empresa adota, né, de colocar pessoas com deficiência, inserir, na verdade, no mercado de trabalho, né? Antigamente, a pessoa que tinha deficiência, seja visual, seja coisa, trabalhava como trabalhava em circo, então não tinha oportunidade. Então, hoje em dia, a gente tem que se sentir lisonjeado e feliz por tudo isso. E é É, só e isso. você... Ah, pode Isso. terminar. Uhum. Bom, e é isso. Eu me sinto feliz, né? Eu gosto do meu time, eu não tenho o que falar de ruim, eu me sinto lisonjeado, agraciado por Deus, né, primeiramente. E agradeço a oportunidade de estar aqui participando e conversando com vocês. E é isso. Muito bem, Wellington. Obrigado, viu, pela sua participação. E assim, né, o principal, você está aí Esperando vagas. trabalhando, né? Acho que tem um microfone aberto aí. Então, assim, o importante é que você está aí, está trabalhando, né? Segue a sua vida. A maior parte das pessoas, como a gente sempre fala, as pessoas estão aqui buscando de verdade uma oportunidade para crescer profissionalmente, né? Para alcançar as suas conquistas, os seus objetivos, e o trabalho é parte fundamental disso, né? Então, muito obrigado, viu, Wellington, pela sua participação. Parabéns aí pelo trabalho, pelo tempo que você está dentro da empresa, né? Isso mostra que você é uma pessoa dedicada, que é uma pessoa responsável e que é uma pessoa que faz diferença no trabalho que faz, né? Senão não estaria aí há tanto tempo. Bom, meninas, o que eu disse agora há pouco, né, em relação ao processo de recrutamento e seleção, e aí eu vou pedir a ajuda de vocês, né, Andréia, Glaica, é assim, muitas vezes a pessoa com deficiência, quando vai para uma entrevista, pode ser que ela fique um pouco insegura, ou tenha um pouco de vergonha, ou um pouco de medo de falar das suas necessidades, ou que eventualmente pode precisar de um apoio, ou de uma adaptação de posto de trabalho, ou de uma flexibilização em determinada atividade. E quando nós estamos falando, pessoal, de empresas que estão realizando um processo de inclusão verdadeiro, uma das coisas que nós trabalhamos muito com os RHs, com as lideranças, né, é que esses apoios, essas ferramentas de tecnologia, essas adaptações de posto de trabalho, quando necessário, isso faz parte, isso é importante. Então, em nenhum momento isso significa que você, candidato, candidata com deficiência, se falar de uma necessidade, isso não é um demérito, isso não é uma coisa que te prejudica num processo de recrutamento e seleção. Até mesmo porque se você precisa de um apoio, precisa de uma ferramenta, é no processo de recrutamento e seleção que você precisa dizer. Porque depois, eventualmente, sendo contratado ou contratada, esse apoio pode fazer falta. E também não adianta você solicitar esse apoio depois, né? Sendo que existe toda a abertura no processo de recrutamento para que você fale sobre
de fato, as suas necessidades. Vamos lembrar que ter deficiência é uma condição, não é uma coisa que você está falando ou pedindo ou solicitando porque você está abusando ou porque você está pedindo uma coisa que não faz o menor sentido, né? Então, meninas, o processo de inclusão da pessoa com deficiência, eu sei que a gente fala sempre que as pessoas participam em todas as vagas, as pessoas estão aí, as oportunidades nem sempre elas estão ali voltadas diretamente para as pessoas com deficiência. Isso significa que as pessoas podem participar de tudo, mas não tem nenhum motivo para as pessoas esconderem ou omitirem determinadas informações, não é isso, gente? É isso mesmo, Renato. E um ponto super importante esse que você trouxe mesmo. Eu vou aproveitar a sua fala e conectar com o que o Wellington trouxe também, porque foi super importante o que ele trouxe, o que ele compartilhou aqui conosco na sala, né? Quando o Wellington comentou sobre a questão da segurança, né, é um ponto que para a gente, de fato, é fundamental, é imprescindível e é inegociável, né? Então, segurança para nós aqui na BP Bioenergy é um princípio, é um valor que a gente não abre mão de forma alguma. Então, a forma como o Wellington trouxe sobre a importância disso na vida dele, né, e, claro, para todos os colaboradores, é de fato um tema importante para eu compartilhar aqui com vocês também, né? Para a BP Bioenergy, é importante que a gente promova para todos os nossos colaboradores a segurança física, a segurança psicológica, segurança mental, né? Em todos os momentos em que nós estivermos trabalhando aqui na empresa, é o que eu comentei com vocês, desde em que o momento em que o nosso dia começa até a hora que a gente volta para casa, junto às nossas famílias, enfim, a gente precisa que os nossos colaboradores, eles venham e voltem para casa com segurança, né? E por que eu quis trazer isso, né? Porque a gente também se preocupa muito em promover a segurança para os nossos colaboradores no que diz respeito às necessidades de ferramentas de trabalho. Então, de repente, um suporte para uma mesa, um aparelho, seja auditivo, por exemplo, um EPI específico, né? Para que todas as pessoas possam trabalhar com segurança e da forma que precisa para atender as demandas da sua área, da sua função, né? E é claro que nisso a oportunidades especiais ajuda muito a gente a entender que quando vocês comentam que vocês precisam de alguma ferramenta de trabalho específica ou de algum suporte específico para poder trabalhar com a gente, é importante que isso fique claro nas entrevistas que vocês participam, enfim, porque aí a gente consegue promover o que vocês precisam, tá? É o que o Renato trouxe, né? Na verdade, é uma característica de vocês. Então, vocês precisam nos avisar para que a gente possa promover a ferramenta de trabalho que vocês precisam. Então, é isso que vai fazer a diferença para que a gente promova um ambiente seguro para vocês trabalharem em qualquer área aqui da empresa, né? E aí, qual que é o perfil, vamos dizer assim, né, que a gente busca nos candidatos, porque é uma pergunta que eu imagino que vocês também estejam curiosos para saber, né? Eu vou falar aqui, Glaiquinha, fica à vontade, se quiser complementar comigo, o Wellington também, enfim, a gente vai juntos aí nesse bate-papo, né? Mas, de modo geral, primeiro lugar, né, pessoas que estejam conectados aos nossos princípios, tá? Então, quando a gente fala de segurança, a gente fala de ética, a gente fala de integridade, de respeito às pessoas, a gente está falando isso para qualquer área, para qualquer nível, para qualquer função que você vier a trabalhar aqui conosco na empresa, tá? A gente não admite falta de respeito, a gente não admite uma pessoa que não seja íntegra, né, para trabalhar aqui conosco, que não esteja conectada aos nossos valores. Na verdade, essa pessoa nem consegue ficar muito tempo na empresa se ela vier a trabalhar numa empresa como a BP Bioenergy, porque ela já percebe que não é um ambiente que conecta a energia dela com a energia da empresa, né? Então, isso para a gente é o principal, assim, quando se falar que requisitos, né, qual é o perfil desses colaboradores, dos candidatos, primeira coisa é isso, alguém que esteja conectado aos nossos princípios e ao valor de segurança. Para a gente é inegociável, né? Segundo lugar é assim, o trabalho em equipe, comunicação,
uma pessoa que possa comunicar com diversos níveis da empresa, né? Seja uma comunicação verbal, uma comunicação por escrito, né? Uma linguagem de sinais. A gente precisa de alguém que saiba conversar com diversos níveis da empresa, porque a gente tem operações, né? Então, desde o chão de fábrica até o nível executivo, e essa pessoa precisa ser respeitosa e saber se comunicar com os diversos níveis da empresa, tratar todos de forma igual, sem qualquer tipo de discrição, tá? Um outro requisito muito importante é a curiosidade, ou seja, aquela pessoa que vai atrás, que procura entender, que quando tem dúvidas, corra atrás das pessoas que possam ajudá-los a sanar essas dúvidas, né? E não aquela pessoa que fica esperando a informação chegar até você, tá? Então, esse é um outro requisito que a gente considera muito importante também, né? Então, quando você vai para uma entrevista, saiba que para qualquer vaga, a gente está olhando para esses requisitos, né? Vamos dizer dessa forma, tá? No passado, né, e também é importante comentar, né, Renato, que a gente contratava muito pelos requisitos técnicos. Então, a pessoa tem um determinado requisito técnico, está aprovado, né? Só que a gente percebeu que isso não é suficiente. Os comportamentos da pessoa, né, os requisitos comportamentais, eles são muito mais importantes do que os requisitos técnicos. Por quê? Porque os requisitos técnicos a gente ensina, a gente oferece tudo que a pessoa precisa para crescer aqui na empresa em termos de requisitos técnicos. A gente tem vários cursos, tem treinamentos, tem capacitações, então a gente consegue desenvolver, ensinar para essas pessoas, né, para os colaboradores, qualquer requisito técnico que estiver faltando, vamos dizer assim, para ele crescer aqui na empresa. Requisito comportamental não tem como, é algo que é muito mais sensível. Então, por isso que eu quis falar muito dessa questão, né, dos requisitos comportamentais que a gente prioriza, enfim, porque o resto, gente, a gente corre atrás, né? Agora, valores, ética, integridade, né, o valor de segurança para a gente é inegociável. Não tem como vir sem ter esses requisitos, vamos dizer assim. Tá? E isso é importante também para somar aqui com o que você acabou de dizer, né? Eu sempre gosto de lembrar as pessoas, de dizer, né, para ratificar tudo isso, que como nós estamos aqui hoje com mais uma empresa, que é uma empresa grande, que é uma empresa séria, que é uma empresa que se preocupa em reproduzir dentro de casa a sociedade em que vive, a sociedade em que trabalha, a sociedade em que se estabeleceu, né? A gente tem todo esse cuidado, esse primor no processo de recrutamento e seleção, porque uma vez contratado, uma vez contratada, isso é só o início. Não significa que a pessoa foi contratada e, como a Andrea muito bem colocou agora, né? Poxa, eu estou dentro e aí agora eu sou pessoa com deficiência, então posso não realizar muito as minhas entregas, ou então, eventualmente, se eu chegar atrasado, tá tudo bem, ou então, de repente, eu não vou olhar muito para o meu comportamento, né? Nada disso. Uma vez contratada, a pessoa com deficiência também precisa performar, também precisa atingir meta, também precisa ter o perfil profissional que a empresa espera e precisa de qualquer colaborador, colaboradora, e da pessoa com deficiência isso não é diferente. Então, uma vez dentro e se empenhar, se trabalhar, merece ter oportunidade, merece crescer com o tempo, né? Olha só cada coisa legal que a Andrea falou aí, vários cursos em que a pessoa tem acesso, que a pessoa pode participar, né? Mas eventualmente estou trabalhando, não realizo as entregas, não sou muito educado, educada, não trato as pessoas com cordialidade, deixo o meu trabalho no horário de trabalho meio para segundo plano. Não fica, porque hoje as próprias pessoas com deficiência estão concorrendo para muitas vagas. E não é assim, vaga porque é a vaga de deficiente. Isso não existe. As empresas contratam por vagas afirmativas, vagas direcionadas às pessoas com deficiência, em alguns momentos vagas exclusivas para as pessoas com deficiência, exclusivas no sentido de que ali eu tenho
10 vagas e eu quero que 5 sejam exclusivas para pessoas com deficiência, porque também quero essas pessoas ali naquele setor, né? Não que são vagas exclusivas porque nós criamos um setor em que só trabalha pessoas com deficiência, não é isso. Mas então, tudo isso pode ser. Agora, uma coisa que não existe em hipótese alguma é vaga de deficiente, vaga de pessoa com deficiência, isso não. Então é importante a gente lembrar, pessoal, que quando a gente vai para um processo de recrutamento e seleção para uma empresa como com o porte, né, da BP Bioenergy aqui, é muito importante que vocês de fato estejam interessados, interessadas, né, para que isso, uma vez sendo uma conquista, né, na vida de vocês, que seja mais um momento, mais uma fase muito bacana, muito legal, porque pelo que a gente está vendo aqui, né, é uma empresa que tem boas oportunidades. Olha a fala do nosso colega agora há pouco, né, 12, 13 anos trabalhando na empresa, então isso significa que é um lugar bacana, porque se não fosse a pessoa também não fica, né? Então, eu acho que tudo isso reforça aquilo que a gente fala. A gente sempre, né, a vida toda, a gente trabalhou muito para que as pessoas com deficiência, de fato, tenham oportunidades reais. Então, quando essas oportunidades aparecem, quando elas chegam, a gente também precisa encarar isso com muita responsabilidade, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso. Andréia, devolvo a fala para você, para a Glaica também, né? Acho que já já a gente vai caminhando aqui para os nossos minutos finais. Não sei se eventualmente tem alguma pergunta que vocês gostariam de ler ou de compartilhar, ou de já já comentar mais alguma coisa que vocês eventualmente não tenham falado ainda, né? Mas olha só como a hora passa rápido, né? Já já a gente já está caminhando para o final aqui. Voa, Renato, a hora aqui passou voando, voando. Eu vi que tem várias perguntas no chat, daqui a pouquinho, então, a Glaica já faz um compilado aí, já aproveita para responder, né? Mas eu já vou aproveitar aqui para engatar com o que você trouxe agora de fala também, porque quando a gente estava falando dos requisitos, né, comportamentais principalmente, tudo isso que você comentou agora, Renato, sobre a importância, né, da gente manter o comprometimento, a nossa responsabilidade, a nossa dedicação, né, em tudo que a gente faz, eu já vi várias reações aqui na sala, né, de gente aplaudindo, a Raquel falando de proatividade, que é justamente isso, né, que a gente comentou, que é de não ficar esperando, mas de buscar a informação para a gente poder fazer aquilo que a gente precisa. A Raquel comentou também sobre a abertura, o diálogo com os funcionários, e aí eu vi reações, né, do José Lopes, do Fabiano, né, do Valdenir, Albérico, a Stephanie, a Márcia, um monte de gente aqui reagindo também, e eu acho que isso demonstra que a gente veio aqui para o lugar certo também, que tem muita gente conectada com o que a gente está trazendo de fala, então eu fico feliz que a gente esteja nesse caminho, né, que a gente tenha pessoas e profissionais engajados em fazer acontecer da forma certa. Eu acho que isso é o mais importante mesmo. Então foi ótima a sua fala, viu, Renato? Obrigada Acho que daqui a pouco vai chegar aí, vão chegar vários candidatos e candidatas assim de alto nível para vocês, hein? Vocês vão ter dificuldade nesse processo de recrutamento e seleção, hein? Muita gente boa, pelo jeito. Estamos aguardando, viu, Renato? Já vou aproveitar e fazer aqui o meu merchan e falar, olha, gente, meu LinkedIn é Andréa Tibana, quem tiver interesse também de conectar, vamos trocar mensagem, enfim, então sigo à disposição também, viu? Mas já passo a voz para a Glaica aqui. Você pode repetir, Andréia? Andréa, sem o I, Andréa Tibana. Tá. Tá bom. Vou aproveitar também, né, fazer o meu merchan. O meu é Glaica Freitas. Glaica, que é um nome que não é muito fácil, né? Então vai ser fácil achar lá no LinkedIn também, Glaica Freitas. Eu estava olhando aqui o chat, realmente, né? Várias perguntas, a gente vai tentar responder, infelizmente, só algumas, até pelo nosso tempo. Primeiramente, obrigada aí, pessoal, pela interação no chat, né? Eu vou pegar aqui a da Raquel Ferraz.
Ferraz, que ela perguntou assim, dúvida, vagas para quem tem superior completo, somente trainee e engenheiros? Busco para São Paulo, vaga administrativa. Não, Raquel, o que eu comentei sobre trainee e engenheiros é um programa de porta de entrada que a gente tem. Porém, as vagas efetivas, vamos dizer assim, são de todos os níveis, desde vaga operacional até vaga administrativa. Então, sim, nós temos vagas administrativas para todos os públicos. Superior completo não é só para trainee e engenheiro. Trainee e engenheiro é um programa que a gente tem de porta de entrada. Tá bom? Acho que eu respondi, né? Uhum. Temos vagas para muita gente perguntando se tem vaga para São Paulo. Sim, nós temos. Temos só que olhar se nesse momento a gente tem, né? Vaga para São Paulo. Depois até peço para dar uma olhada lá no site, como eu comentei, vou colocar aqui daqui a pouco o site para ver se tem vaga para São Paulo hoje, mas nós temos o nosso escritório corporativo em São Paulo e em São José do Rio Preto, que é ali próximo, não tão próximo, mas é em São Paulo, que também temos vagas também lá em São Paulo. Lá são vagas mais administrativas, né? Porque é o escritório, nosso escritório administrativo. É, São vagas somente para inclusão ou vagas de fato de verdade, quem já tem experiência? Sim, né? Nós temos, as nossas vagas não têm distinção, né? Então, como eu disse, independente de experiência, se é uma pessoa com deficiência ou não, as vagas elas são abertas para todo o nosso público. Então, tem vagas aí em todas as localidades, todas as vagas que eu comentei, as 41 vagas hoje são abertas para todo o nosso público, tá? Importante dizer também que eu estava ouvindo a fala aí da Andréia e do Renato, que hoje a BP Bioenergy é uma empresa que dá muita oportunidade interna, né? Então, às vezes, você até entra num cargo, igual eu vi que o pessoal comentando, não tem experiência, ou então, às vezes, algumas empresas, elas não dão oportunidade. A BP Bioenergy é uma empresa, sim, que dá oportunidade, como a Andrea mesmo disse. Há um tempo atrás, acho que não sei se foi o Renato ou se a Andrea que disse, há um tempo atrás a gente buscava muitas competências técnicas, hoje isso deixou de existir até pelos valores que a empresa tem, né, de integridade, respeito e segurança, como a Andrea disse. Então, o nosso processo seletivo hoje, ele é muito baseado em competências comportamentais, né? É lógico que a técnica, ela faz sentido para algumas vagas, sim, né? Às vezes você precisa contratar um eletricista de manutenção industrial, que ele precisa pelo menos ter uma habilitação na área, né? Então, eu estou dando um exemplo. Então, às vezes, sim, faz parte ter algumas competências técnicas, mas hoje o foco do processo seletivo da BP Bioenergy são as competências comportamentais, tá? Deixa eu pegar mais alguma aqui. Tem alguma vaga administrativa em Edéia, Goiás? Gostei, porque Edéia, no Goiás, é uma das nossas localidades, né? Como eu disse, eu não sei se tem vaga administrativa no momento, até pela localidade. Acho importante dar uma olhadinha lá no site e ficar atento, porque eu acredito que as meninas, sim, aí as minhas colegas recrutadoras lá da unidade de tropical, que a gente chama de unidade tropical, né? Lá em Edéia, pode ser que tenha sim alguma vaga futura aí. Então, Natália, fica atenta aí nas nossas divulgações, que logo, logo pode ser que tenha alguma vaga administrativa. As vagas são só para pessoas que moram na cidade das empresas? Sim e não, vamos dizer, né? Por exemplo, eu vou citar aqui em Tuiutaba. Hoje, Tuiutaba, as pessoas precisam morar em Tuiutaba, porque o nosso transporte ele é só de Tuiutaba. Porém, nós temos aqui na unidade de Santa Juliana que as pessoas podem morar nas cidades vizinhas, Santa Juliana, Uberaba, Araxá, Araguari.
eu esqueci o nome das outras cidades ali no entorno, mas precisa ser no entorno, ou então ter mobilidade para mudar para a cidade, né? Porque por conta que a empresa ela oferece o transporte, e o transporte eles são nessas cidades vizinhas, por exemplo, lá em Edéia, Natália, a gente tem Edéia, Porteirão, acho que Rio Verde, se eu não me tem algo aí depende das cidades vizinhas que tem o transporte. Se tiver o transporte, pode morar em outras localidades, tá? Posso te ajudar, Glaica. Eu Ah, estou no fórum Valéria, também. Valéria da Edéia, ela é de Edéia. Eu falei em Edéia, ela apareceu. Isso aí. Bom, boa tarde, né? Estou aqui nesse fórum, então super animada aí com o nosso primeiro feirão aí. Bom, para quem perguntou de ideia, né, a gente tem mão de obra aqui em 6 municípios, né? Nossa unidade fica no município de Edéia, mas a gente também tem colaboradores das cidades de Indiara, Acreúna, Porteirão, Turvelândia e Santa Helena, né? Então a gente atua aí, né, nesse raio onde a gente tem colaboradores dessas cidades e também temos transporte próprio, né, para as pessoas que moram aí nessa cidade. Em relação às vagas administrativas, todas as nossas vagas, elas, quando são abertas também como a Glaica disse, né, para todo o público aí de diversidade. Então, elas sempre são. Ela abrange todo o público, né? Então, fique de olho aí nas nossas divulgações, que sempre tem oportunidades aí. Ou, Maravilha. Obrigada, Pode. Valéria. Tá. Valéria, acho que terminou. Valéria, você ia falar mais. não, terminei. Era Ah, só para esclarecer que a Glaica abriu essa pergunta aí, né? tá bom, maravilha. Gente, puxa vida, estamos aqui nos 5 minutos finais, né? Então, assim, gostaria de dar um recadinho aqui para a gente já caminhando, né, para as nossas falas finais. Falo isso assim com um certo pesar, porque tá uma delícia aqui escutar vocês, né? Eu estou chegando à conclusão de que toda psicólogo é tudo gente boa, viu, gente? Porque eu só conheço psicólogo gente boa, que uma maravilha ouvir vocês, viu? E assim, né? O que que eu quero dizer, pessoal? Um recado, eventualmente, para quem não saiba. Pessoas com deficiência que eventualmente recebam BPC, benefício de prestação continuada, muitos casos, hoje, a legislação permite que a pessoa que vá para o trabalho formal mantenha, se não 50% do BPC, 100% do BPC. Aí varia caso a caso e tudo mais, né? Varia o tempo também que a pessoa está no benefício, mas a política pública mudou nos últimos anos como um incentivo para que as pessoas com deficiência fossem para o trabalho, né? A gente sabe que o trabalho, de fato, traz oportunidades e benefícios que muitas vezes não é só aquele dinheiro, é o dinheiro, é a sua contribuição social, é muitas vezes aquele benefício que se estende para sua família, né? Então, hoje o BPC, para quem vai para o mercado de trabalho formal, tem várias vantagens, tá? Não é como antigamente que a pessoa tinha que se desvencilhar do BPC para ir para o mercado de trabalho. Hoje, isso é bastante flexível, né? E a outra coisa que eu ia dizer, que eu já falei também no início, pessoal, é que todas as empresas que nós trazemos aqui são empresas que estão, de fato, ofertando empregos, e, assim, empregos reais, né? Que as pessoas com deficiência de verdade têm condições de trabalhar e se desenvolver. A gente trabalha as lideranças, a gente trabalha os RHs, a gente trabalha os setores operacionais, tudo isso para que as pessoas com deficiência, uma vez contratadas, tenham totais condições de performar e de trabalhar e de mostrar suas habilidades e competências, né? Então, isto posto, eu gostaria de pedir para que você, né, vocês, tanto a Andrea, a Glaica, né, possam fazer uma fala final para a gente despedir aqui das pessoas, porque a gente chegou ao fim, infelizmente, né? Mas vamos lá, fiquem à vontade, o encerramento é de vocês. Obrigada, Renato. Nossa, passou voando. De verdade, foi um bate-papo super gostoso. Quero agradecer a todos vocês que participaram dessa live hoje. Sala cheia, todo mundo comentando, perguntando aqui no chat. Fiquei bem feliz mesmo.
Um agradecimento especial ao João e ao Renato da Oportunidades Especiais. Estão sempre conosco nessa parceria. Obrigada aí pelo convite, por esse bate-papo super gostoso e tão rico, né? E eu quero reforçar mais uma vez um agradecimento, agradeço de coração a todo o time do Bem Plural, em especial ao grupo de afinidade e potencial da nossa pluralidade, que eu comentei, né, nessa live, que fazem um trabalho lindo, um trabalho que faz toda a diferença, né, para que ações como essa que a gente fez hoje aqui, que é essa missão de atrair, desenvolver, reter, capacitar os nossos talentos com deficiência, né, possam fazer sentido cada vez mais, para que a gente sempre enriqueça, né, vamos dizer assim, se é essa palavra, no desenvolvimento, na evolução de todos os nossos colaboradores e colaboradoras aqui na BP Bioenergy, tá bom? E vale a pena, né, entrar no nosso site, depois, como a Glaica comentou, entender mais quem que é a BP Bioenergy, e aí, se você se conectar com os nossos princípios, com os nossos valores, com a forma como nós trabalhamos, né, se inscreva no nosso banco de talentos, deem uma olhadinha aí nas vagas, como a Glaica comentou, tem bastante vaga em aberto, né, e eu espero ver vocês em breve, mas do lado de cá, tá bom? Obrigada, pessoal. Vou passar a voz aqui, não sei se tem um minutinho ainda para a Glaica, para o Wellington, enfim, também se despedirem. Obrigada, pessoal, até breve. Mais uma vez, muito obrigada, né, pela participação, por essa oportunidade de estar falando com vocês. Eu acabei de colocar aí no chat, né, o site do vagas.com e também o nosso site oficial da BP Bioenergy, que é o Trabalhe Conosco. Então, fiquem à vontade aí para verificar as nossas vagas. E como eu disse, a todo momento está surgindo vagas e brevemente deve surgir mais. Então, por favor, nos acompanhe aí. E me sigam lá no LinkedIn, Glaica.Freitas. Maravilha. Wellington? Bom, para finalizar, eu gostaria de agradecer a oportunidade, boa sorte e sucesso para todos nós. Maravilha. Gente, olha, um grande abraço. Aline, nossa intérprete, obrigado mais uma vez. João, obrigado mais uma vez, né? E, pessoal, boa sorte para todo mundo que vai participar, né? Participem, a gente promove esses encontros aqui para vocês, por vocês, para nós todos, né? E hoje a gente sabe que as oportunidades, elas existem, né? Basta que a gente vá lá e procure, e às vezes aquela primeira vaga não é uma vaga que é a mais que me interessa, mas eventualmente pode ser uma oportunidade de eu estar ali dentro, ou a vaga que eu quero agora não está disponível, mas quem sabe daqui 2, 3 meses, né? Então é isso, é garimpar, é buscar, é insistir, né? Porque as coisas só acontecem dessa forma. Gente, um grande abraço mais uma vez, tá? Um bom restinho de tarde aí e até a próxima.